Glória a Deus, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado, igreja do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para juntos compartilharmos a palavra, crescermos na palavra, nos fortalecermos na palavra. Sabemos que a palavra ela é o alimento para o nosso espírito. Nós necessitamos da palavra, o nosso espírito necessita da palavra. O Senhor Jesus falou em João capítulo 6, versículo 63, ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então essa vida que nós precisamos, nós fomos criados, gerados por Deus e precisamos viver uma vida conectados com o seu espírito, conectados com a sua palavra, nós necessitamos. Então, queridos, aqui está mais uma oportunidade para recebermos dessa palavra, recebermos do Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por tua vida que tem separado esse tempo, que mesmo nesse momento de quarentena você não tem negligenciado a tua fé, você não tem negligenciado a tua comunhão com Deus, não tem negligenciado o alimento do teu espírito. Então eu te incentivo a você intensificar cada vez mais a tua fé, a você buscar cada vez mais no Senhor, porque Deus é um Deus maravilhoso, um Deus extraordinário, um Deus glorioso para mim e para a tua vida. Glória a Deus. O tema dessa mensagem é a fidelidade na fé. Como está a nossa fidelidade em relação à nossa fé no Senhor, a nossa fé nos princípios, a nossa fé em Deus. Então é isso que nós vamos estar abordando aqui nessa noite, pegando alguns exemplos positivos, negativos e sendo estimulados a permanecer na fé, a ser fiéis ao Senhor, fiel naquilo que nós cremos, nas convicções que nós temos, no nome de Jesus. Quero fazer uma oração e quero que você concorde comigo. Pai querido, Pai amado, eu te dou graças, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor, de cultuarmos a Ti, de recebermos a Tua palavra, de ministrar a Tua palavra. Senhor Jesus, eu te louvo, te agradeço e te exalto pela Tua obra redentora, pelo Teu sacrifício glorioso. Muito obrigado, Jesus, por Teu nome que está acima de todo nome, é o nome de Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nesse lugar. Seja honrado, seja respeitado na minha vida, na vida das pessoas que estão me ouvindo nessa hora. No nome de Jesus, eu preciso e dependo da tua inspiração, Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, queridos, como eu estava falando, o tema dessa mensagem, a fidelidade na fé, fidelidade na nossa fé. Como nós estamos nos comportando ou correspondendo a respeito da nossa fidelidade ao Senhor, a nossa fidelidade naquilo que nós cremos. Preste atenção. Fidelidade nas nossas convicções, fidelidade na nossa crença, fidelidade na nossa fé em Deus, na nossa fé, na sua palavra. É necessário ter fidelidade na nossa fé com respeito aos princípios de Deus para a nossa vida, sermos fiéis, sermos firmes, firmeza, queridos, convicção, estabilidade, constância na fé, constância naquilo que nós cremos. Então, em nome de Jesus, eu te incentivo nessa noite a você não negligenciar, a você não deixar de lado aquilo que você crê, aquilo que você está buscando em Deus, as tuas convicções no Senhor. Em nome de Jesus, busque ser cada vez mais fiel. Não permita que nada externo venha comprometer a tua fidelidade com o Senhor. Também não permita que nada interno na tua mente, pensamentos venham comprometer a tua fidelidade na tua fé, meu querido. Comprometer a tua posição de fidelidade a respeito da fé em Deus, queridos. Então, busca cada vez mais manter uma vida constante de fidelidade a respeito daquilo que você crê, a respeito das tuas convicções, a respeito da palavra de Deus, do conhecimento da palavra que você já tem na tua vida. Em nome de Jesus, fica firme, meu querido. Não permita, de forma alguma, que nada nem ninguém venha mexer com você, mexer com as tuas convicções. Sabe, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Nós não podemos crer na palavra sobre cura, nós não podemos crer na cura divina se nós formos ou não curados.
ou se nós, queridos, ouvimos falar de um testemunho de uma pessoa que foi curada, ou de uma pessoa que creu e não foi curada, ou que desejou ser curada e não foi. A nossa fé não deve ser baseada na experiência humana. Nossa fé deve ser baseada, queridos, na palavra de Deus. Então a nossa fidelidade deve ser firme, deve ser algo constante e inabalável a respeito da palavra do Senhor. Não no testemunho humano, não na palavra humana, mas nós precisamos manter fidelidade a respeito daquilo que nós cremos na palavra, a respeito daquilo que a palavra de Deus diz, o que a palavra do Senhor se revela, como ela se revela a mim e a você. Nós precisamos manter uma fidelidade firme nessas convicções, naquilo que a palavra expressa. Mantenha no nome de Jesus fidelidade, compromisso com as verdades da palavra. Não negligencia, não fica, queridos, oscilando, uma hora você crê, outra hora você não crê. Sabe, queridos, um dos comportamentos que vai denunciar a tua fidelidade ou a tua infidelidade à tua fé, aquilo que você crê, são as murmurações. O quanto você tem murmurado, o quanto você tem reclamado, mesmo você conhecendo a palavra, mesmo você conhecendo os princípios da palavra, mesmo você conhecendo as promessas de Deus para a tua vida, será que as situações têm conseguido arrancar da tua vida infidelidade à fé? Infidelidade na tua fé, na tua crença nas promessas de Deus, na palavra do Senhor, na obra redentora? Não permita, no nome de Jesus, murmuração sair da tua vida, mas se mantenha firme em Deus, se mantenha convicto das promessas, da palavra do Senhor, de que aquilo que está escrito é a vontade de Deus ao teu respeito, é a vontade de Deus a respeito da tua vida e da tua família. Então fica firme no nome de Jesus, se alimenta, se fortalece no Senhor e na força do teu poder, como a Bíblia diz, em Efésios, no capítulo 6, falando-se sobre a armadura de Deus, Efésios 6,10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se fortalece no Senhor e na força do poder dele, para que a tua vida seja constante, uma vida espiritual crescente, não decrescente, também não oscilante, meu querido, mas uma vida espiritual crescente, com fidelidade, se apresentando a Deus em fidelidade na fé, fidelidade, que sejamos encontrados na posição de fidelidade diante do Senhor, que o Senhor possa olhar para a nossa vida e encontrar um servo fiel na fé, a fidelidade naquilo que nós cremos, mas que nenhuma situação ou circunstância venha extrair de nós, venha arrancar da nossa vida infidelidade a respeito da nossa crença. Não, queridos, você crê nos princípios da palavra, você acredita nos princípios da palavra. Se você crê que é Deus falando com você, se é Deus te dando orientações, Deus fala, Senhor Jesus, a palavra está recheada sobre a importância do perdão. Então eu quero te trazer alguns exemplos. Como está a tua fidelidade? Na forma que você crê, ou na tua fé a respeito do perdão. Você crê que o Senhor Jesus disse, se você perdoar aquele que te ofendeu, o Pai Celestial vai te perdoar. Mas se você não perdoar aqueles que te ofendeu, o Pai também não vai te perdoar. Você crê nisso? Se você crê, meu querido, fique firme. Se você acredita, como está a tua fidelidade a respeito da fé nesse princípio? Você está sendo fiel àquilo que você crê? Você está sendo fiel no princípio do amor, que Deus é amor? Nós nascemos de novo e precisamos andar em amor, precisamos amar uns aos outros. Isso é sinônimo de que somos filhos de Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Jesus disse, o mundo vai conhecer que vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Você está sendo fiel nessa verdade? Fiel na fé? Na crença desse princípio, na crença das palavras do Senhor Jesus? Você tem se mantido fiel?
Eu espero que você esteja compreendendo onde nós queremos chegar, para onde estamos caminhando com esse tema, a fidelidade na fé, fidelidade naquilo que você crê, naquilo que você observa na palavra e entende que é Deus falando com você. Então, qual é a tua posição? Qual é a tua posição a respeito daquilo que Jesus falou, daquilo que os apóstolos falaram, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, trazendo uma direção para mim e para a tua vida? Como está a tua fidelidade nas tuas convicções? Você tem se mantido fiel, se posicionado ou se mostrado fiel à palavra do Senhor? Ou você tem se mantido fiel muito mais aos rumores naturais, se mantido fiel muito mais às circunstâncias daquilo que as notícias têm apresentado ou o curso do mundo tem apresentado para a tua vida? Você tem se mantido fiel a isso? Queridos, se mantenha fiel na palavra, se mantenha fiel no Senhor, naquilo que você crê, fidelidade na fé. Creia que o Senhor te ama e que Deus trabalha por princípios. Acredite nisso, que quando você pratica os princípios, você ativa os princípios, é aí que Deus vai se manifestar, é aí que Deus vai corresponder à tua vida, à tua prática nessa fé. Então, queridos, não negocia, no nome de Jesus, as suas convicções na obra redentora, naquilo que Jesus fez. O que Jesus fez por mim e por você foi algo extraordinário, algo glorioso. Você crê nisso? Então se mantenha fiel a essa fé, nesses princípios, no nome de Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes pessoas têm dificuldade de se manter fiel, ou de viver uma vida, um relacionamento com Deus, expressando, demonstrando fidelidade a respeito daquilo que crê. Se você crê na palavra, você precisa crer. Você precisa viver ela. Se você crê na palavra, você precisa praticá-la. Então, em o nome de Jesus, não seja uma pessoa, um daqueles que tem dificuldade de honrar o Senhor com as primícias de toda a tua renda, de honrar o Senhor com a tua fazenda, como diz Provérbios 3:9, e com as primícias de toda a tua renda. Não tenha dificuldade. Se você crê nisso, você crê que é uma ordenança do Senhor para nós honrarmos a Ele? Você acredita nisso? Então se mantenha fiel na tua fé a respeito desse princípio. O versículo 10 de Provérbios diz: então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Você crê nesse Deus que multiplica? Você crê nesse Deus que faz transbordar? Você crê nesse Deus que cumpre a sua palavra quando você pratica o princípio? Então, em nome de Jesus, se apresente fiel. Faça com que o Senhor chegue naquele dia, chame a mim, chame você e diga: servo bom e fiel, entra no descanso, na alegria do seu Senhor. Em nome de Jesus, seja fiel naquilo que você crê. Tem muita gente que tem um relacionamento com Deus da sua forma, sem muito conhecimento da palavra, pessoas que ainda nem se converteram, nem nasceram de novo, mas da forma dela, do jeito delas, elas buscam se aproximar de Deus, ter um relacionamento com o Senhor, e muitas vezes tem muita dificuldade de ser um dizimista fiel, um ofertante fiel. Elas muitas vezes querem viver nesse princípio de acordo com a sua própria mente, com o seu próprio raciocínio natural, porque não conhecem a palavra. Então essas pessoas, elas não têm uma base bíblica para ser fiel na sua fé a respeito da palavra. Mas os cristãos têm. Se você já tem essa convicção de que a palavra fala e é Deus falando, então se apresenta fiel, meu querido. Estou trazendo um exemplo sobre dízimo, sobre oferta. Porque não, assim como esse princípio, são os outros que nós não podemos negociar. Aquilo que nós devemos andar, como nós devemos nos comportar diante de Deus, a nossa fidelidade ao Senhor não pode ser comprometida por nada nem por ninguém. Entenda isso. Fidelidade naquilo que você crê.
Por que você acha que aquela mulher, a viúva pobre, depositou naquele gasofilácio 2 pequenas moedas? Por que você acha que ela foi fazer aquilo? A Bíblia diz que ela deu todo o seu sustento. Jesus chamou os discípulos e disse: olha, está vendo essa mulher? Essa viúva pobre? Ela deu mais do que todos os outros. Os ricos estavam dando grandes quantias, mas era do que lhes sobrava. Era o que sobrava. Então o que é que nós entendemos com isso? Que a Deus não se dá sobra. Isso é princípio. Aí Jesus disse: ela deu todo o seu sustento. Princípio. O que levou aquela mulher a dar todo o seu sustento? Fidelidade na fé. Expressando fidelidade naquilo que ela crê, naquilo que ela acreditava. Ela estava expressando fidelidade. Era tudo que ela tinha, mas ela sabia a importância de ofertar ao Senhor. A importância de honrar o Senhor com aquilo que ela tinha. Isso é fidelidade na fé. Para muitos, no passado, na atualidade, muitos queriam que Jesus tivesse feito o seguinte: olha, mulher, você não precisa dizimar, você não precisa ofertar, porque você só tem 2 pequenas moedas. Mas Jesus não fez isso, porque Jesus, se fizesse isso, estaria impedindo de uma colheita na vida dela, e de que ela honrasse ao Senhor. Jesus não ia impedir isso. Isso nos explica, queridos, isso nos revela o quanto Deus ele zela por seus princípios. E o que é que nós devemos fazer com isso? Nos manter fiéis na fé, a respeito daquilo que nós acreditamos. Eu acredito nisso, mas a circunstância diz isso, isso e isso. O que é que nós vamos fazer? Permanecer fiel na fé? Ou negligenciar essa fé naquilo que nós acreditamos por causa de circunstâncias? É isso que eu quero fazer você refletir e te incentivar a se posicionar cada vez mais na fé em Deus. Eu quero ler um texto aqui com você de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 1. Olha o que diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que coisa forte, queridos. Isso aqui é muito forte. O que Paulo diz, que o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da fé. Alguns vão rejeitar a fé. Alguns vão deixar de lado a fé. Veja só, queridos. E aí ele diz, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Queridos, um dos primeiros sinais sobre a segunda vinda de Cristo na tribulação, Jesus fala que é o engano. Ele diz muitos falsos profetas. Isso hoje já está acontecendo. Por quê? Porque o espírito do anticristo já está na terra. Só que nesse período lá de tribulação vai acontecer numa intensidade muito maior. Mas hoje a gente já vê acontecendo. Entenda isso. E aqui Paulo diz, olha só, queridos, nos últimos tempos, está se referindo a esse tempo agora, aqui de forma específica, para mim e para a tua vida. Agora, o que é que nós devemos fazer? O cuidado com a nossa fé, a fidelidade na fé, queridos. Não negociar, não permitir que isso aconteça na minha nem na tua vida, na nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Como eu citei, Efésios capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, sejais fortalecidos com a armadura de Deus, revestidos dessa armadura, se fortalecendo na fé, crendo no Senhor, buscando cada vez mais a verdade da palavra, cada vez mais se alimentar com essa palavra, declarando a palavra, crendo no Senhor, que o Senhor é o nosso escudo, Ele é o nosso guardador, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que nos guia, em o nome de Jesus. Ele é aquele, queridos, que vem para a nossa vida, nos trazendo proteção, cuidado, suprimento, em o nome de Jesus. Busca o Senhor, se fortalece nele cada vez mais.
Não permita que isso aconteça com você. Olha o que ele diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, se afastarão da fé. Não se afasta da tua fé, mas seja fiel na fé, queridos. Fiel, fidelidade na fé, naquilo que você crê. Em o nome de Jesus, fidelidade nas tuas convicções, fidelidade na palavra, na tua crença na palavra. Não seja infiel a respeito daquilo que você crê. Não negligencia, mas esteja firme, em o nome de Jesus. Olha o que ele diz, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios, a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Não dê ouvidos, queridos. Espíritos enganadores, já pensou? Pode ser que o próprio espírito enganador queira falar na tua mente, ou use uma pessoa para tentar te enganar. E aí, queridos, não seja uma presa fácil, mas seja um crente forte, seja um cristão que apresente, que expressa fidelidade na sua fé, fidelidade naquilo que você crê, em o nome de Jesus. Eu lembro que o pastor Silas Malafaia, ele trouxe alguns dados, não estou lembrando aqui de uma forma exata os dados que ele trouxe, mas, queridos, ele falou o seguinte, sobre os jovens entrando na faculdade, jovens cristãos, que entram na faculdade, e é uma porcentagem altíssima, deles que entram crendo na palavra, mas pouco tempo lá, eles estão afastados da fé, eles estão sendo infiéis à sua fé, eles estão negligenciando, estão se afastando da fé, com pouco tempo que entra na faculdade. Com certeza estão dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. E ele falando, queridos, o contraste com os muçulmanos. Que os muçulmanos que entram na faculdade, os jovens, queridos, eles passam 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, 6 ou mais anos na faculdade e não negligenciam a fé deles, continuam crendo, continuam firmes, expressando fidelidade na sua forma de crer, nas suas convicções. E os cristãos rapidinho expressam o contrário, infidelidade na fé. Não é isso que Deus quer, irmãos, de mim nem de você. Mais do que nunca, nós precisamos demonstrar, irmãos, primeiramente para nós mesmos, uma convicção, uma fidelidade na fé. E depois, queridos, nesse relacionamento com Deus, o Senhor perceber na nossa vida que estamos convictos, que estamos firmes nele, firmes na fé, expressando fidelidade naquilo que nós acreditamos. Em o nome de Jesus, não permita isso acontecer com a tua vida. Eu declaro que isso não vai acontecer, nem comigo, nem com você. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, queridos. Mas isso não vai acontecer, nem na minha vida, nem na tua vida, nem na minha casa, nem na tua casa, em o nome de Jesus Cristo. Mas vamos permanecer firmes, nós vamos ficar firmes em Deus, queridos, firmes na fé, expressando fidelidade naquilo que nós cremos, nas nossas convicções, em o nome de Jesus Cristo. Convicções de que Deus é bom, de que Ele é fiel, de que vale a pena permanecer no Senhor. Em o nome de Jesus, que o mundo verá mais uma vez a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. Então fica firme, em o nome de Jesus. Não permita, queridos, que nada nem ninguém venha abalar você. Não permita que nada nem ninguém venha tirar você da presença do Senhor. Nada nem ninguém venha tirar você das tuas convicções, da tua jornada, da tua caminhada com o Senhor. Deus tem grandes coisas, queridos, para mim e para você. E nós não podemos de forma alguma estar negligenciando essa jornada, expressando infidelidade. Não, queridos, mas fidelidade na fé, fidelidade no Senhor, fidelidade naquilo que você crê, em o nome de Jesus. Fica firme no Senhor. Eu quero te mostrar algumas recompensas aqui, por permanecer fiel, por expressar fidelidade
na fé. Em Mateus capítulo 24, versículo 13, aqui Jesus vem falando, ele vem respondendo na realidade as 3 grandes perguntas dos discípulos a respeito do fim dos tempos, da segunda volta, dos sinais dele, da segunda volta de Cristo. E ele vem falando aqui, versículo 13, ele diz de Mateus capítulo 24, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha só, queridos, perseverança, fidelidade na fé, firmeza na fé. Olha o que ele diz, aquele que permanecer, ou que perseverar até o fim, será salvo. Que recompensa poderosa, queridos. Então, queridos, veja a importância de perseverarmos. Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salvação como uma recompensa poderosa para aquele que permanecer fiel, expressando fidelidade na fé, fidelidade nas convicções em Deus. Então fica firme, meu querido, porque Deus tem grandes resultados para a tua vida. O maior deles é a salvação, é a vida eterna, por você permanecer fiel. Sabe, queridos, falando ali em 1 Timóteo, como nós lemos, capítulo 4, sobre espíritos enganadores e doutrinas de demônios, existe uma doutrina perigosíssima de pessoas que dizem o seguinte: salvo uma vez, salvo para sempre. Gente, isso é um perigo para a nossa fé, isso não existe, isso é antibíblico, essa doutrina. Eles dizem que uma vez que você entregou sua vida a Jesus, você agora pode fazer qualquer coisa, se comportar de qualquer forma, e aí você não vai perder a salvação. Mas isso não é bíblico. É possível alguém receber Jesus, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e depois perder a salvação, não expressar fidelidade, mas ser infiel na fé, negligenciar os princípios e perder a salvação. Isso é possível. Então, pessoas dizendo que não vai acontecer com ninguém, vai fazer com que as pessoas vivam uma vida leviana, irresponsável, com os princípios, com a palavra, e vai levar elas a perder a salvação. Não é isso que Deus quer. Deus tem salvação para mim e para a tua vida. Fica firme, persevera até o fim, porque uma recompensa extraordinária espera por mim e por você. Fidelidade na fé, em o nome de Jesus. Mais um exemplo aqui, também, queridos, em Apocalipse. Eu quis dizer também no contexto de fim dos tempos, ok? Apocalipse capítulo 2, versículo 10 e 11, na realidade aqui é uma carta, né, uma das 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus inspirando o apóstolo João para escrever essa carta àquelas igrejas. A uma daquelas igrejas, eu vou até pegar aqui para citar com mais precisão, Apocalipse no capítulo 2, o versículo 10, na realidade aqui era para a igreja de Esmirna. Então, queridos, essa igreja era uma igreja real, ela existiu. Veja só, mas nós podemos pegar essas palavras, queridos, e trazer para a nossa vida. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha só, queridos, que recompensas o Senhor está aqui demonstrando, expressando para aqueles que permanecessem fiéis, para aqueles que não negligenciassem a sua fé, que não fossem infiéis à sua fé. Ele diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Recompensa por fidelidade na fé, fiel até a morte, não importa o que acontecesse. Jesus aqui estava prevenindo essas pessoas, dizendo que havia um tempo de tribulação muito grande para a vida deles, que o diabo estava furioso e ia prender alguns deles, lançar alguns deles na prisão, mas que eles fossem fiéis até a morte, e a coroa da vida viria para eles.
E aqui, queridos, no versículo 11, ele diz: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Então, fidelidade, Jesus mostrando a recompensa para aquele que expressa fidelidade na fé. Fica firme, meu querido. Há uma recompensa celestial para a tua vida. Coisas que muitas vezes você tem suportado, você tem pago um alto preço por ser fiel, para não negligenciar, para não escandalizar o Evangelho. Você tem se colocado fiel, se posicionado em fidelidade, tem renunciado à tua própria vontade, tem renunciado aos desejos da carne. Eu quero te dizer, é uma recompensa celestial para isso, para esse comportamento, para essa fidelidade, no nome de Jesus. Que isso te incentive cada vez mais a você buscar ser fiel ao Senhor nos mínimos detalhes, a você observar a palavra, a você não negligenciar nem no princípio, sendo uma bênção, buscando viver debaixo da graça do Senhor, debaixo da bênção dEle, e também sendo uma bênção para os outros, praticando e vivendo os princípios da palavra, em o nome de Jesus. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Fica firme, fica fiel. O Senhor é bom em todo o tempo, queridos. Quero ler aqui com você Apocalipse 3, versículo 10 e 11. Aqui, queridos, é a igreja, versículo 10 e 11, a igreja de Filadélfia, a carta a essa igreja, em Apocalipse capítulo 3, versículo 10 e 11, olha o que diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro. Olha o Senhor prometendo proteção para aqueles que guardaram a palavra na perseverança. Continuando, sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que versículo maravilhoso. Conservas o que tens. Olha o que ele diz, queridos. Conserva aquilo que você tem, para que ninguém venha tomar a tua coroa, a tua recompensa. Então Jesus mostra, ele nos revela aqui que há, queridos, recompensa na fidelidade. Se você for fiel, há uma recompensa celestial para a tua vida. Mas persevera, fica firme, queridos. Ele diz: conserva o que você tem, conserva o conhecimento que você tem da palavra, a crença que você tem nos princípios, guarda isso, protege isso em nome de Jesus. Fica firme, meu querido, conserva o conhecimento, conserva a tua jornada com Deus, aquilo que você tem desenvolvido até aqui. Deus tem grandes coisas para a tua vida. Conserva o que você tem para que ninguém venha roubar a tua coroa. Exemplo de pessoas que expressaram infidelidade na fé. Nós vamos ver alguns exemplos aqui rapidinho, de quem não foi fiel na fé. 1 Timóteo 1, 18 ao 20. Ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Aí ele diz: combate, firmado nelas o bom combate. Fica firme, fidelidade na fé. Versículo 19, mantendo fé e boa consciência, mantendo fé e boa consciência, igreja. Porquanto alguns tendo rejeitado a apostasia, se afastado, rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Foram infiéis na fé. E dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Olha só, queridos, como é forte isso. Ele diz: a fim de não mais blasfemarem. Fica firme em Deus, queridos. Ele disse aqui, olha só, mantenha fé e boa consciência, fidelidade na fé, fidelidade naquilo que você crê. Não negligencie, não seja como esses aqui, que tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Houve uma consequência,
Em nome de Jesus, eu profetizo que isso não vai acontecer nem na minha vida, nem na tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar firmes, fidelidade na fé até o fim, queridos. Em nome de Jesus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Que nos salvou, ele diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Glória a Deus por isso, versículo 10. E manifestado agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho. Olha o que ele diz, não me envergonhe. Queridos, fidelidade na fé. Não se envergonhe do Evangelho. Não se envergonhe por perseverar, porque vale a pena perseverar, queridos. Vale a pena ficar firme. Glória a Deus. Essa tempestade está passando, seja ela qual for, na minha ou na tua vida, o nosso Senhor Jesus está no barco, queridos. Ele diz, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Fidelidade na fé, nas convicções. Ele diz, eu sei em quem tenho crido, seja fiel, saiba em quem você está crendo. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O que ele está dizendo? Ele é poderoso para guardar a minha recompensa até aquele dia, queridos. Oh, aleluia. Versículo 13. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Ele diz, mantenha o padrão, fidelidade na fé, queridos. Fica firme na fé. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, foram infiéis na fé. Dentre eles, cito Filégio e Hermógenes. Olha só, que conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Seja fiel, queridos. Pega o exemplo positivo, em nome de Jesus, não o exemplo negativo dessas pessoas. Aí ele diz aqui, antes tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Ele diz, e tu sabes melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Então, Paulo aqui citando o comportamento desse homem aqui, da fidelidade desse homem. E também falou aqui, queridos, de pessoas que abandonaram ele, foram infiéis na fé. Mas vamos pegar o exemplo positivo. Amém? Algumas pessoas também em um posicionamento de fé negligenciaram, como no Antigo Testamento os filhos de Eli, os filhos do sacerdote Eli, foram infiéis nas convicções. Aqueles homens tinham convicção, eles sabiam o que estava escrito, mas se comportaram de formas infiéis a respeito das suas convicções. O rei Saul também, um homem ungido por Deus, escolhido por Deus, mas expressou infidelidade na sua fé. Ele demonstrou infidelidade na fé, queridos, a respeito de suas convicções, daquilo que estava crendo, daquilo que ele cria, daquilo que ele acreditava, que Deus tinha falado com ele. Também Sansão expressou infidelidade. Salomão, no final da vida dele, expressou infidelidade também. Então são alguns exemplos aqui negativos e exemplos positivos, queridos, de pessoas que foram fiéis na fé, fiéis ao Senhor na fé, não negligenciaram, mas foram firmes em Deus até o fim. Jó capítulo 13, versículo 15, ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Gente, isso é muito forte, essa convicção, fidelidade na fé. Ele diz, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Jó muito confuso, muita pressão de todos os lados, dos amigos, pressão da esposa, das circunstâncias, em uma situação terrível. Ele expressa fidelidade em Deus.
na fé, na convicção em Deus. Ele disse, mesmo que ele me mate, nele eu esperarei. Oh, aleluia. Ana, a mãe de Samuel, em uma situação também de humilhação, ela expressou fidelidade em suas convicções. Como foi que ela expressou? Indo buscar o Senhor, expressando a sua angústia, derramando o seu coração diante da presença do Senhor, se mostrando fiel. Ela não se afastou da fé, mas ela foi buscar o socorro dela na presença de Deus. Seja fiel na tua fé, expresse fidelidade ao Senhor, não importa as circunstâncias que você esteja passando, enfrentando, expresse fidelidade ao Senhor, no nome de Jesus. Os discípulos na perseguição, os sacerdotes, principais sacerdotes, escribas, fariseus, Império Romano perseguindo eles, querendo proibir que eles pregassem o Evangelho, e eles disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Fidelidade na fé. Vamos pegar esses exemplos positivos, queridos, para aumentarmos a nossa convicção e um nível maior de fidelidade naquilo que nós cremos a respeito dos princípios da palavra, nos mandamentos do Senhor para a nossa vida, no nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eu quero ler aqui rapidinho, 1 Pedro 3, 15 e 16, diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor no vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Então veja o que ele diz: com mansidão e temor a qualquer um que possa pedir, que venha pedir razão para a nossa fé, para a nossa esperança, que a gente possa responder com convicção, com fidelidade naquilo que nós cremos, no nome de Jesus Cristo. Eu vou só citar, queridos, para a gente caminhar para encerrar. Aqui, a cura do cego Bartimeu, mais um exemplo de alguém que perseverou. O cego Bartimeu, em Marcos 10, a partir do 46 até o 52. Queridos, o cego, ele sabe que tem um conhecimento, ele recebe a informação que é Jesus que vai passando, e aquele homem começa a clamar, começa a gritar, e alguns discípulos que iam na frente mandam ele se calar, mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escuta aquilo, manda chamá-lo e opera um milagre na vida dele. Ele imediatamente passa a ver. O que é isso? Fidelidade na convicção. Ele estava crendo que Jesus podia operar o milagre na vida dele. E ele não abriu mão, mas ficou firme e recebeu o milagre. Glória a Deus por isso. Também um exemplo, queridos, forte, em Mateus 15, é da mulher cananeia, que estava com a sua filha horrivelmente endemoninhada, e ela foi clamar ao Senhor Jesus. Aquela mulher não era judia, e aí ela clamando, e Jesus não dava ouvido, e ia embora. E os discípulos disseram: mestre, despede essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. E aí Jesus disse: olha, não é certo. Primeiro ele disse: eu vim primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele disse: não é certo pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a Bíblia diz que aquela mulher disse: mas Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus, vendo aquilo, a Bíblia diz que Jesus ficou impressionado. Jesus, ele viu a fé daquela mulher. E eu quero ler só um trecho aqui para você. Mateus 15, 28. Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres, como você deseja. Tem algumas versões que dizem. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Ó mulher, grande é a tua fé. Queridos, olha o que o Senhor Jesus disse: grande é a tua fé. Fidelidade na fé. Ela não abriu mão, ela ficou convicta, ela ficou firme na sua convicção em Deus, no Senhor Jesus. E qual foi o resultado? Ela recebeu o milagre que ela estava buscando. Queridos, não desiste, mas expressa a cada dia fidelidade na fé, fidelidade a respeito daquilo que você crê, nas suas convicções, em nome de Jesus. Tem pessoas que precisam, que vão estar me ouvindo nessa mensagem. Agora estou falando debaixo de uma inspiração do Espírito Santo diretamente para a tua vida. Tem pessoas que precisam expressar fidelidade a respeito do jugo desigual
que Deus não aprova e você também não deve aprovar e nem deve se envolver. Fica com o princípio de que a palavra diz que nós não devemos nos associar com um jugo desigual, em um jugo desigual. Então fica firme nessa convicção, mantenha a tua fidelidade na fé no Senhor, em o nome de Jesus, e eu creio que o Senhor vai te recompensar por isso. Queridos, quero só te informar, nós fizemos um pedido da nossa livraria, está chegando títulos poderosos, então você vai procurar a nossa igreja, procura Cristina Maciel, que ela está à frente da livraria, vai poder te orientar, títulos extraordinários, e você vai crescer cada vez mais no Senhor. Eu quero fazer uma oração por tua vida. Pai querido, muito obrigado por tua palavra, eu te louvo e te agradeço por cada filho teu que me ouviu aqui, Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, fidelidade na fé. Eu declaro essas pessoas cada vez mais te buscando, te amando, te servindo, Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro que elas não vão negligenciar na fé, a sua fé. Eu declaro que elas não vão se afastar da fé. Eu declaro, Senhor, que elas vão permanecer na fé. Fidelidade nas suas convicções, Senhor, em o nome de Jesus. Eu declaro que elas não vão dar ouvido a espíritos enganadores, nem a doutrina de demônios, Senhor, mas vão perseverar até o fim, em o nome de Jesus. Todos nós, a tua igreja, Senhor, no nome de Jesus, eu te dou graças pelo fim dessa pandemia, eu te dou graças por toda a provisão que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário, para cada um de nós, em o nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, porque tu és bom, porque tu és fiel, em todo o tempo, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Que Deus abençoe tua vida, compartilhe essa mensagem, compartilhe o nosso canal, para que mais pessoas possam assistir, serem abençoadas e se inscrever no nosso canal. Que Deus abençoe tua vida, tenham todos uma ótima noite.